Mas voltando ao apóstolo João, a gente vê exatamente isso acontecendo. Os apóstolos recebem do Senhor o mandamento. Todos aceitam, mas Pedro pergunta: Senhor, e este aqui? Este quem? Este quem? O apóstolo João, porque ele não foi chamado, convocado para aquele procedimento ali. Não está escrito, mas se Pedro fez essa pergunta, é porque o Senhor deixou em suspenso. Certo? E este, Senhor, o que há de lhe acontecer? Jesus lhe responde. Deu um branco. Isso é fruto da velha Covid aí, que às vezes quando dá um branco na mente da gente. Mas pois é, então o que aconteceu? O Senhor diz para ele o seguinte: se eu quero que ele fique até que eu venha, que importa a ti? Vem tu e segue-me. Foi a resposta que o Senhor Jesus deu para o apóstolo Pedro e os demais. Pois bem, cogitaram entre si: João não vai morrer, João não vai morrer. Mas o próprio escritor lá, o escriba, né, da coisa, copista, coloca que ele não disse, ou talvez o próprio apóstolo que se referia, né, ali escrevendo o fato, ele não disse que João não morreria, mas ele disse: se eu quero que ele fique até que eu venha. Ainda confirmou. Mas você, amigo, você pastor, você irmão que já está muito tempo na igreja, ignora isso. Por que Jesus disse: se eu quero que ele fique até que eu venha? Nós sabemos que João não está morto mais. Segundo a tradição, tentaram matar ele, né? Tentaram matar João, mas ele não morreu. Todos os que tentaram, o Senhor, na sua santa vontade, permitiu, porque ali era a vontade de Deus. Aqueles apóstolos, amigos, para que fiquem claro, Deus não é cruel, eles trouxeram no seu corpo, como o apóstolo disse, a marca da cruz. Aqueles apóstolos trouxeram a marca da cruz, ou seja, eles tinham que passar por aquele procedimento. Alguns diziam, não sei se foi o apóstolo Paulo, disse: eu trago no meu corpo os restos das aflições de Cristo. Olha só que doideira. Os restos das aflições de Cristo eles traziam em si. Com efeito, esses homens também participaram da primeira ressurreição, que é um assunto que a gente vai conversar para frente, tá bom? Passaram pela ressurreição e julgaram aquele mundo, que não é o mundo cosmo, o mundo da criação, mas o mundo judeu, o aion judeu, porque era aquele mundo em que Jesus se referia, era aquele mundo a que Jesus se referia quando disse que o mundo seria tomado de uma grande destruição. Certo? Pois bem, e foi. Jerusalém foi destruída, acabou-se o templo, acabou-se o altar, acabou-se o povo que nele adora. Apocalipse 11, versículo 1 e 2. O próprio João recebe, né? Mede o templo, o altar, e o povo que nele adora, porque Jerusalém será dado aos gentios e será pisado por 3 anos e meio. Né, que foi esse tempo de 3 anos e meio foi o tempo de até que se complete o tempo dos gentios, né? O Senhor em outros ensinos fala a respeito disso. Mas tudo dentro daquele limite ali, que ocorreu possivelmente com a morte do apóstolo João, a troca dos imperadores, que segundo Apocalipse 17 é descrito como a besta, né? A besta que viste é o 7º, que também é o 8º e um dos 7, olha só. A besta que viste, que foi e já não é. Quer dizer, a besta que viste, que foi e já não é. Quem é a besta que está vendo ali, que foi e já não é? É Vespasiano.
Por que foi, já não é? Porque foi Nero, o 666. Segundo a gematria dos judeus, 666 é o nome de Nero César. Ele é a besta, e foi ele que começou toda a perseguição contra o povo judeu, né? Primeiro debelando, entendeu? Mandando Vespasiano, olha aí a direção, né? Com o poder da primeira besta, que é o poder da primeira besta, Vespasiano, com o poder de Nero, enviou, depois que se tornou imperador, enviou seu filho Tito, que foi o príncipe de um povo que havia de vir sobre as asas da destruição, viu? Para debelar, entendeu? Toda aquela revolta judaica que dividiu Jerusalém em três partes, três facções, onde tinha lá o sacerdote Eleazar, João, Judas, Jonatas, esses homens, e o próprio Joséfo, que foi o historiador que nos conta essa história, né? Que é um homem segundo a lei, que vivia na lei, mas que foi capturado pelos romanos e, como escriba e escritor, comentou e deixou essa, aliás, como historiador, deixou essa informações para a gente nos dias de hoje no livro Guerra dos Hebreus. Eu aconselho que vocês leiam. Esse livro foi produzido pela editora CPAD, que ganhou muito dinheiro com esses livros e continua ganhando, mas eles próprios não reconhecem essa verdade. Olha aí que doideira, né? Mas é um historiador de linhagem sacerdotal e de linhagem de reis também judeus pela parte da mãe dele. E aí então a gente vê todas essas informações, o apóstolo João no meio desse centro, né? E ele, João, no meio dessa perseguição, tá? Tentaram matar ele. Conta-se a tradição que jogaram ele em um tacho com óleo fervente no meio de um coliseu, se eu não me engano, e ele não morreu. Quando foi ver João lá, ele saiu tipo o Daniel, o Medraque, Sedraque, entendeu? Todos esses homens que tal não morreram. Deus não permitiu a morte dele, porque tinha promessa para ele: se eu quero que ele fique até que eu venha, que importa a ti? E por causa desse motivo, o imperador jogou ele na ilha de Patmos, onde foi que ele teve essa visão aí apocalíptica, que foi a princípio para a igreja da Ásia. A gente tem que ficar baseado nisso, porque nós temos que ter interpretação de texto, amigos. Se você pegar a Bíblia e for para uma escola, uma faculdade, um assunto com esse entendimento aí com a Bíblia, se você pegar um professor mesmo que seja professor, vocês vão ser reprovados em interpretação de texto em português. Nada a ver. Vocês pegam um assunto que está lá tudo escrito ali para aquela época, para aquela geração, e quer trazer para os dias de hoje ainda, 2000 anos depois, quando o próprio Senhor disse: breve, escreve as coisas que brevemente hão de acontecer. João, companheiro vosso, nas vossas aflições, eles estavam já passando pelaquela perseguição. Escreve para a igreja da Ásia. Por que eu disse primeiramente para a igreja da Ásia? Porque tem uma outra missão que o Senhor recebe, dá para João também, tá? Aí esse é o motivo pelo qual eu disse: se eu quero que ele fique até que venha, o que importa a ti. É uma outra missão que ele recebe em Apocalipse 10, onde ele recebe, né, a visão lá do anjo, e quando ele vai escrever, o anjo diz para ele: não escrevas, come, tá? E sela, quer dizer, não é para escrever para a igreja da Ásia. João foi o único que transpôs todo aquele procedimento dos apóstolos, ficou vivo depois da destruição de Jerusalém e, por certamente, pregou a vontade de Deus. E é sobre essa vontade de Deus que eu quero te dizer agora, quando eu comecei aqui dizendo o que é que vocês achariam se eu falasse que o Senhor já veio. E aqui eu quero deixar claro que quem falou isso foi o apóstolo João. Ele diz o seguinte: e sabemos que o Filho do Homem é vindo e nos deu entendimento para que permanecemos. Deixa eu olhar aqui, o texto é melhor, né?
Eu vou colocar ele aqui na tela, mas vamos só ler aqui. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro, e no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Esta é a verdade, o verdadeiro Deus, e esta é a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Olha aí que informação do apóstolo João. Essa carta foi escrita depois de 70 DC, né? Aparentemente depois de 70 DC, e antes da perseguição cristã. Houve uma perseguição cristã também, a do governo dos judeus, e houve uma pressão, se sabe aí na história, contra os imperadores, né? Eles passaram por os cristãos do primeiro século ainda, passaram por grandes pedaços além dos judeus, né? Passaram por grandes pedaços de perseguições. E aqui a gente vê o apóstolo João dizendo: e sabendo que o Filho do Homem já é vindo. Essa expressão já é vindo quer dizer que já veio, já é. Não é que ele vem ou que virá. O apóstolo João diz aqui, ó, sabemos que o Filho do Homem, olha aqui, vamos ler de novo. E já sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro no que é verdadeiro estamos, que é no verdadeiro Deus e da vida eterna. Ainda diz mais: esta é a vida eterna. O que é a vida eterna para você? É arrebatamento? Não, meu querido. A vida eterna para você é você estar em Jesus. Ele veio em espírito e deu entendimento, nos dá entendimento. Se você buscar esse entendimento, ele vai te dar que ele é o verdadeiro Deus e que ele é a vida eterna. E aí você fica nessa aí de esperar arrebatamento. Tudo que acontece é Jesus que está vindo, Jesus que está vindo. O apóstolo João que está dizendo aqui, não sou eu não, amiguinho. E sabemos que o Filho do Homem é vindo. O professor de português aí, professora, alguém me socorram. O que quer dizer é vindo? Já é vindo. Já é vindo, já veio. Já está entre nós. É o que o apóstolo João está falando. Ainda diz mais: esta é a vida eterna. Este é o verdadeiro Deus, esta é a vida eterna. Ora, se esta é a vida eterna, por que vocês ficam aí dizendo que vida eterna é só depois da morte? A vida eterna é estar contigo, e você estará nela se você perseverar até o fim, né? Exatamente, perseverar nela. É lógico, porque não existe vida eterna fora de Cristo. Se você infelizmente aí tentar virar a sua casaca, virar a sua cabeça e querer seguir os ditames da carne, alguns ditames do mundo, que alguns acham que a carne não é pecado, né? Todo mundo está no maligno, amigo. Todo mundo. O próprio apóstolo João diz: sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. No maligno quer dizer o quê? No diabo, o chifre tridente? Não, está no mal, está no que não é de Deus, está na perdição. Esqueça essa ideia de demoníaca, de demônios em tudo. Existem forças do mal, existem forças do mal que se opõem à força do bem. Olha, se existe o bem, haverá o mal. E a linguagem que muitas vezes foi usada para os judeus não é algo que nós devemos também passar para nós aí, porque a conjuntura é totalmente diferente. Pois bem, então aqui está o apóstolo João. Eu quero depois me referir a esse apóstolo com essa segunda missão que ele recebeu, né? Que é uma missão, não deixa de ser, e que não tem nada a ver com a igreja da Ásia, que em Apocalipse foi escrito. Na verdade, a missão de João, ela foi selada, e possivelmente selada
até o tempo dos gentios, né? O tempo dos gentios que como o Senhor falou naquela geração, então possivelmente foi ali na virada do século, onde teve a destruição lá dos vulcões, do Vesúvio, semelhante, né, a Sodoma e Gomorra. Às vezes a gente fala tanto de Sodoma e Gomorra e antes depois teve uma assim tão terrível quanto, que há pouco tempo atrás foram descobrir corpos, a cidade estava esquecida, perdida embaixo de cinzas e do cataclisma que houve com o vulcão Vesúvio em Herculano e Pompeia, duas cidades totalmente destruídas, e cidades que tinham nomes, olha, Pompeia e Herculano, todos eles nome de algozes do povo judeu, né? Todos dois algozes do povo judeu, tanto Pompeu, né, tanto Herculano. Não sei se Pompeia pode ser também a esposa, né, de Nero, não sei exatamente, mas é possível que seja. E aí a gente vê todo esse procedimento, a morte de João, tá, que segundo a história aí foi em torno de 96 a 106 DC, que tudo bate com o que o Senhor disse, que salvação no século vindouro. Queridos, abra o coração, abra o entendimento e deixe o engano em nome do Senhor Jesus Cristo. Um grande abraço para todos. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo, na graça e na paz do Senhor, do nosso Rei, que não está mais à direita de Deus. Eu sempre bato aqui, ele esteve à direita de Deus, segundo o salmista Davi, até que o Senhor colocou os seus inimigos sobre os seus pés. E isso foi na vingança do grande Deus em 70 DC, quando Jerusalém foi reduzida a pó, onde as bestas do Apocalipse a deixou desolada e nua, aquela cidade onde morreu o grande rei.